Fazem questão, antes de partir, de partilhar este momento no templo com o seu pai, Dom João I e Filipe de Lencastre. Apresento-vos o pároco responsável cá do sítio, que está orgulhoso de vos receber, estou convencido. Obrigado. E depois em crítica geração, os filhos, o infante Dom Henrique, que será responsável pelos descobrimentos portugueses, e aquele que será rei, herdando da coroa, Dom Duarte, sábio, rapaz. Depois, a filha, uma rapariga inteligente, que será responsável pela primeira embaixada dos portugueses à Europa. Vai casar com Carlos V, da Alemanha. Depois tem também dois filhos, que normalmente são aqueles filhos que existiram, mas que não vêm nos livros. Só se conhece o pai e não se conhece a mãe. Entrai, senhores. Eles aí estão. A nossa nobreza, aqueles que fizeram a ala dos namorados. E depois, um homem importante na nossa história, que nós todos temos que conhecer, porque precisamos de ler as suas noites em branco a escrever a história de Portugal. Fernão Lopes, a crónica dos reis de Portugal, a crónica del rei Dom Fernando, Dom João I, que está muito bem narrada neste documento fabuloso. Depois a nossa igreja. Temos connosco 3 representantes da Igreja Portuguesa. O nosso bispo, que veio de propósito do Porto, o bispo do Porto, que ao longo dos tempos deram-lhe pouca importância, mas era o homem mais poderoso de Portugal. Depois, Amada Superiora do Colégio das Almas, também do Porto, embora tivesse sido uma mulher que correu o país todo a semear a palavra, o verbo. E depois temos connosco um monge alquimista, escritor, estudioso, investigador, e que muito daquilo que se deve do século XIV e XV, graças a ele ficou registado. Entrai, senhor. Depois fala-se poucas vezes deste homem que veio do norte da África. Era vizir em Tanger e era muito amigo de Dom João I. Não se esqueçam que foi Dom João I que saiu a primeira vez para o norte da África. Estávamos a passar fome e ele achava que o povo não podia passar fome, então resolver meter-se nos barcos e atravessar para o outro lado para ir buscar, para ir roubar, é a palavra certa, mas para ir buscar centeio e para fazer pão para dar de comer ao povo. Para isso teve que invadir as terras do norte de Marrocos e aí conheceu este vizir, que era um homem sábio e que soube dizer-lhe: Senhor, sois importante, Dom João, mas se precisarem de comer, basta falar, numa relação de bons vizinhos, eu estou pronto para dar de mãos abertas todo o centeio para fazer pão, para dar de comer à vossa nação. E assim foi. Nunca se vê nos livros de história, mas nós precisamos cada vez mais de investir na qualidade de relações de vizinhança entre os povos. E hoje, mais do que nunca, quem na nossa Europa está de rastro. O que é que isso ainda existe? Não. Faz favor, senhor. Hoje, sendo tolerantes, vós que sois de outra religião, ires assistir no templo, não é? E sois bem-vindos, porque a tolerância é fundamental. Depois vem a nobreza. A nobreza, que nesta altura tinha uma importância extraordinária, porque estava renovado. Os velhos nobres apoiaram o castelo e foram todos por Dom João do Castelo. Os nobres saíram da ala dos namorados e fizeram a nova nobreza portuguesa. E eles aí estão, sem qualquer citação, belos como nunca, de portugueses. E quero dizer que a família de Dona Filipa de Lencastre também chegou. Do mais, senhor.
os avós de Nuno Álvares Pereira. Em crítica geração ainda, as filhas trazem o seu pai e agora a nobreza inglesa, o Duque de Essex e o Duque de Sussex, foram importantíssimos na qualidade de relação de nós portugueses com a Inglaterra, porque eles aproveitaram-se sempre, os ingleses foram sempre assim, não é? Na sua bondade, aproveitaram para ir comprando as propriedades portuguesas, chamavam-se nessa altura investimentos. Foi com eles que nós fizemos investimentos em Portugal. Precisávamos do dinheiro para pôr as coisas a trabalhar, não é? Nessa altura eles chamavam-se investimentos. Agora, nos tempos modernos, chamam-se ladrões. Ai, não é ladrões, é troika. Faz favor. All right. Tomai, cumprimentai o nosso padre, minha irmã. Eu sou o Conde de Burmester e trago comigo a minha Chelsea e a minha filha. E ali à frente vai a senhora, minha irmã. Burmester, como sabeis, senhor, foi o conde inglês que comprou as vinhas do Douro e fez o vinho do Porto de excelência, Burmester, e que na hora certa podeis visitar as caves e prová-lo, que não se arrepende. Senhoras. E depois temos o outro conde, vinha o conde de Sussex, e este é de Essex, e traz a sua senhora e a sua filha. Depois chega o povo, chegai povo, arrimai aí forte, despertai a cabeça desta gente, chega! Senhoras e senhores, nós falamos na nobreza e os livros de história falam sempre dos nobres e dos vencedores. Esquecem-se sempre de falar dos perdedores e do povo que nunca vem citado nos documentos. Aqui pelo menos temos esse privilégio, podemos falar do povo. O povo é anónimo, nunca tem nome, mas é graças a ele que se faz a vida de todos os dias. Sapateiros, curtidores, padeiros, etc. Um homem foi fundamental nesta altura, na crise de 1385. Era um jovem, filho de uma família rica e que, em vez de pôr no banco, que não existia nessa altura, a fortuna, pegou na fortuna e tratou de construir mosteiros para trabalharem, para dar de comer ao povo anónimo. Ele estava a fazer um Erasmus em Inglaterra. Um Erasmus é a forma moderna de dizer, estava a fazer um estágio de conhecimento nessa altura em Inglaterra, porque tinha sido o país que tinha saído da Guerra dos 100 Anos contra os franceses. E foi ele, porque era muito amigo de Dom João I, que costumavam andar a jogar a macaca e esses jogos à pela, etc., quando era miúdo, e que foi buscar para comandar as tropas portuguesas na batalha que vai acontecer no próximo mês, a 14 de agosto, que nós ganhámos. E foi por essa razão que nós estamos aqui, porque Dom João I, quando veio fazer o voto a Santa Maria de Guimarães, não veio sozinho, trouxe consigo os seus amigos, muitos soldados, e o povo veio atrás. E ficou em algum sítio, não ficou o acampamento dele, não foi em cima da igreja. Lá foram as cerimónias, foi exatamente, diz-se, conforme a tradição, neste território, de Polvoreira, até os Geses, até em Rador, que nós tivemos o acampamento de Dom João I e que suporta, de alguma forma, esta tradição que estamos aqui a cumprir, não é? Não é por acaso que é em Polvoreira que fazemos esta festa de Dom João I. É preciso que o povo perceba isso. Tem que mergulhar muito mais na sua história do que das telenovelas e dos futebols. Isto é mais importante, tem a ver com a nossa identidade. E por isso esse rapaz chama-se Dom Nuno Álvares Pereira, uma das famílias mais importantes do nosso reino. E jovem como era, tinha uma estratégia, ou seja, uma inteligência, para ajuntar
sempre aqueles que eram precisos, uma boa qualidade de relações, fazia amizades com facilidade e sempre que havia porrada, dor de corno, dor de cotovelo, essas doenças que nós temos, que assistimos todos os dias, ele era especialista em resolver aqueles que tinham dor de corno, por exemplo, com nós todos virados para a parede. Que é porque quando lhes desse o ataque, davam cabeçada na parede e o corno partia, não é? Aqueles que tinham mal de inveja e coisas assim do género, punham-nos à beira do rio, dava-lhes o ataque e ele pumba para dentro da água, porque a água fria faz amansar. Estou a falar demais. Dom Nuno, tomai o vosso lugar, cumprimentai o nosso. E pois, povo, vindos a canalha, vindo cá, fazei a vossa festa aqui no terreiro. Vá lá, toca aí, pim, 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 tá, como é. Andai sempre a mexer, a pinchar, a catrapiscar. Vá lá. Vocês vão ao templo, vão à missa, querem ir à missa, então vão ter que descobrir a cabeça. Vão arranjar um cantinho ali para estarem sossegadinhos, até ao fim da missa. Depois só voltam outra vez a traquinice no fim. Vai lá. Ó povo, chegai-vos. Agora temos um problema, São Padre, precisamos da sua ajuda. Este povo anónimo é o povo de todos os tempos. São sarnentos. Têm aquelas doenças que se chamam pestilências. Olha, aquela sofre de sarna, e a outra tem comichão atrás das orelhas, e aquela ali, olhai senhora, parece um cadáver, já não come há 15 dias, tudo o que come acaba em... não sabe o que é que há de fazer. Ela tem ido consultar aquela mulher que é bruxa, diz, que é especialista em mezinhas, e assim, para saber da sua vida também, consulta a cigana, que é para marcar o destino. São duas peças, dois personagens que eu peço autorização especial. Não é costume irem ao templo, até porque o templo, como sabe, senhor, tem-as deixado fora da vida de todos os dias, para não dizer de outra maneira. Por isso peço uma exceção hoje, que é dia de festa. Podeis hoje, em privilégio especial, assistir ao nosso ritual. Ó Sapado, tenho ali um parceiro seu, mas este é de outra ordem. É o clérigo Jorge, é especialista em missões difíceis. Diz que o Papa, quando precisa, manda-o sempre para sítios onde haja gente com problemas. Normalmente diz ele que não gosta de estar em sítios sossegados, já nem sei dizer o resto. Clérigo, hoje chegastes à terra de Polvoreira, vais ficar ou vais esperar? Vou ficar. Trago comigo o meu povo, o meu rebanho. No meu rebanho entra qualquer um, sem distinção de raças, doenças ou ideologias, pois o meu povo acredita que eu os levarei à salvação. Pronto. Hoje a Igreja Católica Apostólica Romana é tolerante. Podeis entrar todos, mas portem-se bem. Portanto, está decidido em democracia. Quem quiser entrar, entra. Quem não quiser, fica cá fora. Muito bem. Podeis entrar. E vós, senhor? Muito bem. Estes são caseiros de trabalho, têm que pagar as crianças do mês. Mais ou menos.
Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, imbuídos neste espírito medieval e enquadrados histórica e culturalmente neste evento que o CNM nos proporcionou, vamos agora dar graças a Deus por estarmos aqui reunidos em seu nome. Como nos diz o Evangelho de hoje, quem vai receberá e quem procura encontrará. Pediremos e procuremos, pois de certeza que se o procurarmos, Ele nos dará o que pedimos. E é neste mesmo contexto que saúdo cada um de vós, particularmente o chefe deste agrupamento, como rei a representar aqui a terceira medieval e, sobretudo, também todos os membros efetivos deste mesmo agrupamento e todos aqueles que estão convidados a tomar parte nesta mesma terceira-feira medieval. Sejam todos bem-vindos, então, à nossa Eucaristia, para darmos graças por esta terceira-feira medieval.